E além do piloto, também, além do piloto, também teve uma família inteira que filmou. Que coisa incrível, aquela esfera na Colômbia. E surge, né, o ex-agente da CIA, que fala aí explicitamente sobre as quatro raças alienígenas. E eu vou dizer, irmãos, que é terrível. É terrível porque todas as raças alienígenas estão em filmes, em séries, né, que são os Greys, que são os cinzentos. Os Greys é uma raça alienígena que é semelhante ao ET, até o tamanho, porque eles dizem que os Greys ele chega no máximo a 1,5 m. Aí depois nós temos os reptilianos. E quem já viu Vladimir Putin falando que a rainha Elizabeth é reptiliana e que tem uma raça que é obcecada por sangue na Terra, é Greys. E aí você tem, né? Irmãos, a gente tem, tá? Não estou dizendo coisa que... A gente tem imagens de pessoas que parece que estão repórter, artista, e a própria rainha Elizabeth, que Putin tinha medo dela, que dizia que ela era uma reptiliana. Oh, Deus. Oh, Deus. É assombroso, irmãos. Assombroso. Porque as teorias da conspiração... Vocês entendem que aquilo que era teoria da conspiração, todas as teorias estão se transformando em verdade? Eles não têm mais como nos chamar de teóricos da conspiração, irmãos. Porque tudo que a gente falou é uma realidade. Veja, tem um documentário agora na Amazon, não sei o nome do documentário, falando sobre os rastros químicos. O lançamento da 6G na China diz que a tecnologia 6G pode mudar a questão do tempo. Então é muita coisa. E aí, veja bem, nós temos os reptilianos. Outra coisa, irmãos, eu tive lá, tá? No Vaticano tem um templo dos reptilianos, que o Papa fala. É aquele templo que surge um ser assombroso da Terra e a estrutura é uma cabeça de tipo de uma serpente, mas ela também tem uma noção de reptiliano. Aí, olha só, terceiro, tem os nórdicos, que são chamados de humanoides benevolentes, são descritos como seres altos, loiros e pele clara, e feição muito parecido com as humanas. Diz que são pacíficos. E também tem os insetoides, seres com aparência que lembram insetos como grandes louva-a-Deus. Eles têm braços longos e finos e relatos sugerem que desempenham funções intelectuais ou de liderança hierárquica extraterrestre. Irmãos, cada um deles tem uma função. Por exemplo, os Greys estão relacionados à abdução. Os reptilianos são aqueles que trabalham nos governos e nas elites. Os nórdicos são os guardiões e observadores pacíficos da evolução da Terra. E os
insetoides, eles têm função intelectual de liderança em hierarquias extraterrestres. Principados, potestades, dominadores e hostes espirituais da maldade. São demônios, irmãos. Todas essas classes são demônios, assim como Deus tem serafins, querubim, arcanjo e anjos, surgem classes de seres espirituais que se utilizam de homens e de tecnologia para trazer o engano. E qual é a grande questão que nós precisamos analisar, irmãos? É que os demônios vão ser apresentados a essa geração como seres bonzinhos. É isso. Irmãos, não é... Irmãos, sangue de Jesus tem poder. O problema é a gente achar que é normal. Irmãos, presta atenção. A classe insetoides, eles têm funções intelectuais e de liderança. Os nórdicos, que são os humanoides benevolentes, são os guardiões e observadores pacíficos da evolução da Terra. Os reptilianos são os senhores do mundo que trabalham nos governos das sombras. E os cinzentos, que são os greys, são aqueles que geram abdução para experimentos fora da Terra. E eu vou repetir, assim como nós temos arcanjo, serafins, querubins e seres angelicais, surge seres, e dizem que foram capturados esses seres e todas essas quatro classificações, espécies de extraterrestres foram encontrados. E eu estou dizendo algo para vocês, irmãos. Pensa numa bomba que explode na nossa geração, que vai fazer uma geração se afastar totalmente da verdade. É a nossa geração. Olha só o que eu vou para a Bíblia, tá? 2 Timóteo, capítulo 4. Versículo 3 e 4. Olha o que diz 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e 4. Porque virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Mas o versículo 4 é mais pesado. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se a fábulas. Esse texto, ele vai se transformar em literal. As pessoas da nossa geração vão desviar os ouvidos da verdade e vão acreditar em fábula. E acreditar em extraterrestre é acreditar em fábula. Fábula. E essa realidade, irmãos, ela é bíblica. Ela é bíblica, eu não estou dizendo algo que não está na Bíblia. Porque tudo que está aqui em 2 Timóteo 4, Paulo está dizendo que o povo não suportará a sã doutrina. O que é sã doutrina, irmãos? Você sabe o que é sã doutrina? É o evangelho puro. As pessoas não suportam mais a mensagem de arrependimento. As pessoas não suportam mais ser confrontadas no pecado. As pessoas não suportam mais a sã doutrina.
não suportam. Segundo, as pessoas estão tendo coceira nos ouvidos. Terceiro, quer dizer, incomoda a verdade, incomoda. Terceiro, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Quarto, desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se a fábulas. Meu Deus. Que tempo tenebroso é esse? Que tempo tenebroso é esse? Só Deus. Só Deus, só Deus, só Deus. Para dar discernimento e sabedoria, irmãos. Discernimento e sabedoria. Para os nossos dias. E existe outro texto, que é 2 Coríntios 11, 14. Irmãos, eles vão apresentar os extraterrestres como os salvadores. Eles só estão testando. Lembra em lives passadas que eu falei que um grupo de pastores foi levado para uma reunião ultra secreta com agentes do governo americano para preparar a mente dos fiéis sobre as revelações dos extraterrestres. E veja que esse ex-agente da CIA, que falou na Fox News, ele fala sobre seres que estão a favor da humanidade. Guardiões, aqueles que influenciam governos. E aí, 2 Coríntios 11, 14. Não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Anjo de luz. O próprio diabo tem poder de se transfigurar em anjo de luz. Me diga se isso não é uma realidade para os nossos dias. Irmãos, é o fim dos tempos. É o fim dos tempos. É o fim dos tempos. Por quê, irmãos? Eu já tem pessoas que nem leram a Bíblia toda e acreditam em reptiliano, né? Infelizmente, não leram a Bíblia toda, mas creio que... Mas acredita em fábula. Então, veja bem, a pessoa nem leu a Bíblia, mas agora vai mergulhar em mentiras, em fábulas. E eu digo para vocês, irmãos, não se mova, não se mova, não se mova do seu entendimento. Não se mova da verdade que você aprendeu. Não se mova. Cuidado com o que você anda ouvindo, porque tem muita coisa acontecendo. Muita coisa acontecendo. Por exemplo, hoje,
Olha só, acabei de receber aqui, ó.